O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Barroso, é mesmo um fanfarrão mentiroso, inconsequente, lambe-bota da esquerda, inimigo da nação, alma cebosa e um atraso para a democracia. Ele determinou que criou um grupo dentro do TSE para perseguir nas redes sociais quem ousar defender o voto impresso auditável e a transparência no processo eleitoral de 2022. Barroso é um mentiroso da pior espécie. Mentiroso da pior espécie porque mente muito, mas não convence ninguém. Barroso mente quando diz que o voto impresso auditável é a volta do voto em cédula, no marca-x, no papel. Mentiroso! Na verdade, o voto impresso é mais uma ferramenta de transparência para o processo eleitoral, a se somar com a urna eletrônica. É uma cédulazinha que vai ser vista numa tela. O eleitor, ao perceber que ali consta que as pessoas, os candidatos que ele votou são aqueles, ele vai confirmar. Ele não vai ficar com essa cédula e nem tocar nessa cédula. Ao visualizar, ele vai confirmar, ela vai cair numa urna ao lado para conferências futuras. Barroso mente. Barroso usa dinheiro público para fazer fake news, propaganda enganosa, para tentar iludir a população. Barroso mente quando diz que o Brasil vive uma ditadura. Se ele está falando do executivo, ele mente. Porém, se ele está falando que a ditadura que vivemos é a ditadura do judiciário, a ditadura de toga, da qual ele faz parte, então é verdade. Barroso disse na maior cara de pau que o voto impresso auditável pode trazer insegurança para o processo eleitoral. Mentiroso. Mentiroso. É mais uma ferramenta de transparência, Barroso. Seja honesto com o Brasil, contigo mesmo e com a tua família, se é que você tem, e se tem, você honra a sua família. Tu é um mentiroso, Barroso. É um mentiroso, inimigo da pátria. Presta atenção no mal que você está fazendo ao Brasil. Os brasileiros estão indo para as ruas. Mais de 90% dos brasileiros é a favor do voto impresso auditável, Barroso. Sabe por quê? Não confia no sistema eleitoral. Se esse sistema fosse bom, outros países de ponta a teriam. No entanto, esse sistema que existe no Brasil só existe em outros 2 países do mundo, Butão e Bangladesh. Você, Barroso, e seus demais companheiros de corte devem favores ao Lula e outros crápulas da esquerda. Por isso estão fazendo esse papel porco, esse papel sujo de querer um sistema como está, porque do jeito que está é mais fácil de fazer uma possível fraude de forma a trazer de volta Lula, esse que é o maior bandido da história da República. Que você sabe, Barroso, e os seus comparsas de corte também sabem, que a única forma desse crápula voltar ao comando do país é pelas fraudes. Porque nas ruas e na urna ele não ganha. Você sabe. Você e seus companheiros de corte rasgaram a Constituição, botaram a nossa democracia em xeque, só para fazer valer a vontade de vocês e o grupo qual vocês defendem. Deve favores a Lula, né, Barroso? É isso? É isso. Os brasileiros não vão aceitar fazer o que você está fazendo. Medo de você, ninguém tem. Respeito, muito menos, porque você não faz por merecer. A Suprema Corte, o STF é digna, é honrada, é um pilar da nossa democracia. Mas não queremos que o Supremo Tribunal Federal seja fechado, mas sim que tenha a sua composição
substituída. E o Bolsonaro precisa reagir mais e falar menos. Reagir mais, agir mais e falar menos. E o caminho nesse momento é fazer uma troca dos ministros, expulsar, prender os 11 ministros que lá estão e colocar 11 novos ministros, não comprometidos com a esquerda, nem com a direita, comprometidos com a Constituição e a nossa democracia. E nem um radical cristão, terrivelmente cristão ou terrivelmente pai de santo. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer um ministro terrivelmente constitucionalista, que respeita a Constituição e se faz guardião dela. É isso que queremos. É inadmissível que 11 almas cebosas, 11 abutres, 11 urubus, pseudos ministros, 11, apenas 11, bota de 4, 212 milhões de brasileiros trabalhadores. Sendo que a única arma que esses crápulas têm no Supremo Tribunal Federal é isso aqui, a caneta. E eu nunca vi uma caneta ser mais poderosa que um tanque ou um fuzil. É preciso tirar esses homens de lá. Bolsonaro precisa usar o mecanismo legal para tirar esses homens e mulheres de lá, substituindo por 11 novos ministros de carreira, juízes, promotores, desembargadores, que seja honrado, que tenha o elevado conhecimento jurídico e possa dar uma parcela de contribuição a esse país. Ferramenta constitucional o presidente tem, eu aqui não tenho. O presidente tem. Olha o que diz o artigo 5, olha o que diz o artigo 142 da Constituição Federal. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Destina-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e iniciativa de qualquer desses, a lei e a ordem. O presidente pode fazer uso dessa ferramenta constitucional, que é o artigo 142, para dar um choque de ordem nesse país. O Brasil só vai para frente quando deixar essa composição do Supremo Tribunal Federal para trás. Usar o artigo 142 não é um golpe, é um contragolpe, porque golpe essa gente já deu no Brasil. Se não fizer isso, não vai ter eleição limpa. O presidente precisa botar isso na cabeça. Esses ministros estão como se fossem viciados, como se tivesse em estado de abstinência. Perderam a razão, são capazes de tudo para fazer valer sua vontade, na cara dura, sem respeitar a população e pouco se importando com o que o povo pensa. Artigo 142. Está aí a Constituição, carta magna. Se não for feito isso, a gente vai para as ruas. Dia 1º, dia 7, vamos para as urnas, vamos dar milhões e milhões de votos ao presidente Jair Bolsonaro para a reeleição, porque ele fez por merecer. Mas nós vamos ganhar nas ruas, ganhar nas urnas e perder no tapetão. E aí não adianta chorar. Não adianta chorar. A hora é agora. Botar essas cordas para correr. Como diz o Weintraub, ele tinha razão quando falou que era preciso botar esses crápulas na cadeia. E é verdade, senhores. A nossa democracia sangra, o nosso povo geme. E nós estamos só com um jogo de palavras. Ação, nada. Essa gente está ferida, mas não está morta. Eles querem voltar a todo custo. E se a gente não se cuidar, eles vão voltar. Porque eles não têm vergonha na cara. Eles não agem como ministro. Eles agem como gangster. Instalaram no Brasil a pior da ditadura, a ditadura de toga. Como dizia Rui Barbosa, a pior ditadura é a ditadura de toga. Contra essa, não tem a quem recorrer.
Lá atrás não, mas hoje sim. É inadmissível que 11 almas cebosas, munidos apenas de caneta, possam botar de quatro uma população inteira e calar uma forças armadas que tem ao seu lado homens, tanques e fuzis. Tá difícil, tá muito difícil. Chega de jogo de palavras. Agora é a hora de agir. Caso contrário, nós vamos ver mais do mesmo. Vamos ralar, vamos pedir, vamos trabalhar nas redes, vamos trabalhar nas ruas para o nosso presidente. E quando chegar as eleições, vai acontecer o que aconteceu no Peru, vai acontecer o que aconteceu na Argentina, ou seja, nós vamos tomar taca, nós vamos tomar lenhada no lombo. E isso não pode acontecer. O presidente, ele tem todos os poderes. Querer conversar com essa gente, conversar com o Toffoli, conversar com o Fux, não foi para conversar com essa gente que a gente votou no presidente. Nós votamos no presidente para meter o pé na porta, sob a luz da legalidade e seguindo as regras da democracia. É preciso agir. Agir mais e falar menos. Porque a nossa liberdade está em jogo e agora é independência ou morte.